Olá para você, aqui é a Jaque e hoje eu quero começar o vídeo de um jeito diferente. Vamos hoje falar com Deus, vamos começar esse vídeo falando com Deus e agradecendo a Ele por esse dia e pelo que Ele tem para a gente hoje. Pai, em nome de Jesus, graças te dou por mais um dia. Quero te agradecer por mais esse momento, essa oportunidade que o Senhor nos dá de separar esses momentos e estar perto do Senhor. Peço ao Senhor que fale comigo, fale com quem está assistindo, nos ensine a sua palavra, nos dê sabedoria e entendimento para o que vamos ler, para o que vamos aprender e nos ajude a sermos praticantes e não só ouvintes. Que a sua palavra gere fé no nosso coração, nos renove, nos transforme e nos cure. Abençoe essa pessoa que está me assistindo, a casa dela, tudo que ela tem. E abençoe as necessidades, Senhor. Visita essa pessoa nas necessidades que ela tem nesse momento. E que a Tua palavra venha trazer direção e venha trazer, Senhor, todas as respostas que ela precisa nesse dia. É o que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Olá para você, aqui é a Jaque. Esse é o canal de Volta à Essência, que é um canal de leitura da Palavra de Deus. Todo dia aqui nesse horário eu bato um papo com você, a gente tem um encontro, eu com você, você comigo, e nós lemos a palavra do Senhor, a palavra de Deus, a Bíblia, onde ela é o foco aqui. E no final do vídeo eu faço comentários da leitura, tiro alguma lição, alguma coisa assim que acrescentou na minha vida, que me chamou a atenção. E o meu convite para você é esse, que todos os dias você possa ler a sua Bíblia. Até mesmo porque aquilo que eu tiro como lição para mim, às vezes você tira outras coisas como lição ali da palavra. E essa é a beleza, é a graça, né, do Evangelho. É ver que a palavra de Deus, ela se renova o tempo todo, ela se renova todos os dias. Hoje você lê a Bíblia de um jeito, amanhã você vai ler a Bíblia no mesmo capítulo, na mesma passagem, você vai ter um entendimento totalmente diferente, porque ela é um livro vivo, né? E o Espírito Santo de Deus é que dá esse entendimento, essa sabedoria pra gente. Você que está chegando agora, nós temos leituras salvas aqui, temos do livro de Gênesis, do livro de Mateus, estamos agora no livro de Êxodo, né? Contando a história ali do povo hebreu, que saiu ali do Egito para ir em direção à Terra Prometida, né? Eles estão no deserto, o contexto da leitura nesse momento justamente é esse, é o povo que ainda está no deserto, eles não chegaram lá e eles estão no momento ali que Deus dá instruções, né, de como eles devem viver. Nesse momento Deus está dando instruções na construção de um tabernáculo para que Deus possa habitar ali entre eles, e é sobre isso que a gente vai falar. Mas o que a gente também vai falar no vídeo, gente, é que assim, muitas vezes a gente acha que sempre tem que ter alguém para ser o nosso mediador com Deus, né? A gente precisou de um pastor, uma pessoa, aquela pessoa ali que às vezes a gente acha que ela tá com a fé mais firme que a nossa, né? Então a gente corre para ela para pedir oração, qualquer coisa. A gente pede oração para A, para B, como se essas pessoas fossem as mediadoras entre Deus e você. E a palavra de Deus vai nos ensinando que não é bem assim, né? Houve um tempo em que isso realmente acontecia, que ali no livro de Êxodo, que é o que nós vamos ler hoje, mas também a gente vai perceber que isso mudou. E é por isso que eu convido que você fique até o final do vídeo para que a gente entenda direitinho o que a palavra quer nos ensinar hoje. Então você que está aí, pega a sua Bíblia, seu celular, o que você tiver, traz aqui, vamos ler juntos. E hoje a palavra que nós vamos ler é Êxodo 26. Está escrito assim: farás o tabernáculo com 10 cortinas de linho fino torcido e tecido azul, púrpura e carmesim, com querubins bordados nelas. O comprimento de cada cortina será de 28 côvados e a largura de 4 côvados. Todas as cortinas terão a mesma medida. 5 cortinas serão enlaçadas umas às outras. As outras 5 serão enlaçadas da mesma maneira. Farás laçadas de tecido azul na orla da última cortina do primeiro grupo. Assim, também farás na orla da primeira cortina do segundo grupo. Serão 50 laçadas na orla de uma cortina e 50 laçadas na orla da outra. As laçadas serão opostas umas às outras. Farás 50 colchetes de ouro e com eles prenderás as cortinas uma à outra. Assim o tabernáculo será um todo.
Farás também cortinas de pelos de cabras para servirem de tenda sobre o tabernáculo. Farás 11 cortinas assim. O comprimento de cada cortina será de 30 côvados, e a largura de 4 côvados. As 11 cortinas terão a mesma medida. Reunirás 5 cortinas em um grupo e as outras 6 em outro grupo, e dobrarás a 6ª cortina na frente da tenda. Farás 50 laçadas na orla da última cortina do primeiro grupo, e outras 50 laçadas na orla da primeira cortina do segundo grupo. Farás também 50 colchetes de bronze e introduzirás os colchetes nas laçadas. Assim, unirás a tenda para que forme um todo. E o que sobrar das cortinas da tenda, a saber, a meia cortina que sobrar, será pendurado nos fundos do tabernáculo. E o côvado que sobrar nos 2 lados, do comprimento das cortinas da tenda, será pendurado nos 2 lados do tabernáculo para cobri-lo. Farás também para a tenda uma cobertura de peles de carneiro tingidas de vermelho e, por cima desta, uma cobertura de peles de animais marinhos. Farás também as tábuas do tabernáculo de maneira de acácia, que serão colocadas verticalmente. O comprimento de cada tábua será de 10 côvados e a sua largura de 1,5 côvado. Cada tábua terá 2 encaixes justapostos. Assim farás com todas as tábuas do tabernáculo. Ao fazer as tábuas do tabernáculo, farás 20 delas para o lado sul. Farás também 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas, 2 bases de debaixo de cada uma das tábuas para os 2 encaixes. Também farás 20 tábuas para o lado norte do tabernáculo, com suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de cada uma das tábuas. E farás 6 tábuas voltadas para o fundo, o lado ocidental do tabernáculo. Farás também 2 tábuas para os cantos do fundo do tabernáculo. Por baixo serão duplas, estendendo-se inteiras do mesmo modo até a primeira argola em cima. Assim serão as 2 tábuas dos cantos. Haverá 8 tábuas com suas 16 bases de prata, 2 bases debaixo de cada uma das tábuas. Farás também travessões de madeira de acácia, 5 para as tábuas de um lado do tabernáculo, 5 para as tábuas do outro lado e 5 para o fundo do tabernáculo no lado ocidental. O travessão central passará entre as tábuas de uma extremidade à outra. Revestirás de ouro as tábuas e de ouro farás as suas argolas, por onde passarão os travessões, que também serão revestidos de ouro. Então, levantarás o tabernáculo conforme o modelo que te foi mostrado no monte. Farás também um véu de tecido azul, púrpura e carmesim, de linho fino torcido com querubins bordados nele, e o suspenderás sobre 4 colunas de madeira de acácia, revestidas de ouro com colchetes de ouro sobre 4 bases de prata. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes e levarás a arca do testemunho para dentro do véu. Este véu fará a separação entre o lugar santo e o lugar santíssimo. Porás o propiciatório sobre a arca do testemunho no lugar santíssimo. Colocarás a mesa do lado de fora do véu e o candelabro em frente à mesa. Para o lado sul do tabernáculo, a mesa ficará do lado norte. Farás para a entrada da tenda uma cortina de tecido azul púrpura e carmesim, de linho fino torcido, obra de bordador. Farás para a cortina 5 colunas de madeira de acácia revestidas de ouro e com ganchos também de ouro, e fundirás para elas 5 bases de bronze. Como a gente viu aqui, então Deus está dando ordens muito específicas de como deveria ser esse tabernáculo. A gente pode ver ali detalhes de cada item. A gente vê detalhes ali das tábuas, né, como elas tinham que ficar, como elas tinham que ser, como deveria ser a construção delas. A gente vê detalhes sobre o véu para separar um lugar do outro. Então a gente vê que cada utensílio, cada item ali, para Deus olhava com um olhar assim detalhista. E aí vem a pergunta, né? Mas Jaque, o que isso tem a ver com o que você disse no começo do vídeo sobre ser o mediador? O ponto aqui, gente, isso aqui não é um estudo sobre o tabernáculo, sobre os seus itens, mas algo eu quero chamar a atenção de vocês, que é no versículo 33, quando ele fala sobre a questão do véu e da separação de ambientes.
que é: este véu fará a separação entre o lugar santo e o lugar santíssimo. Aqui, o lugar santo, o que ele era? Ele era um espaço onde os sacerdotes iam ali oferecer sacrifícios a Deus. Então, já não era qualquer pessoa que chegava ali, eram os sacerdotes, né? E o lugar santíssimo, ele era o quê? Ele era um outro ambiente, um ambiente mais, digamos assim, o mais santo, o mais importante ali do tabernáculo, onde quem chegasse ali seria apenas o sumo sacerdote, ou seja, já nem era o sacerdote tipo simples, vamos dizer, alguém maior. Então, o sumo sacerdote, e ele só podia fazer isso uma vez ao ano para fazer a expiação pelos pecados dele e do povo, né? Então, esse sumo sacerdote, ele pedia perdão a Deus ali pelos pecados das pessoas, só que uma vez ao ano. E aqui, gente, é interessante a gente pensar que assim, o povo não tinha acesso a fazer essa expiação pelos próprios pecados, né? As pessoas, elas tinham que ter um mediador ali, né? Elas estavam recém-saídas ali do Egito, vamos sempre lembrar disso, era uma multidão, então não era qualquer pessoa ali que se achegava a Deus, e ali eles tinham alguém para fazer essa mediação e pedir perdão pelos pecados deles. Só que felizmente, gente, isso mudou, né? Deus deu essa instrução ali no Antigo Testamento, ali no livro de Êxodo, na formação ali daquela nação, daquele povo. Deus queria habitar ali no meio deles, por isso a riqueza de detalhes de como deveria ser esse tabernáculo, mas isso ficou, digamos assim, meio para trás quando Jesus veio habitar entre nós. E isso nós encontramos no livro de Hebreus. Nós ainda não fizemos leitura do livro de Hebreus, nós iremos fazer, mas eu quero ler para vocês Hebreus 9, que diz assim no versículo 7. Esse capítulo aqui de Hebreus 9, ele fala exatamente sobre como era a construção desse tabernáculo que estamos lendo hoje e como que isso foi, digamos, modificado com a vinda de Jesus. E aqui ele está dizendo assim no versículo 7: mas na segunda tenda somente o sumo sacerdote entrava, uma vez por ano, nunca sem sangue, o qual ele oferecia por si mesmo e pelos pecados do povo cometidos por ignorância. Então aqui a gente está vendo qual era o objetivo do lugar santíssimo, que a gente viu agora no livro de Êxodo, né? Então aqui o autor do livro de Hebreus, ele está falando o que esse sumo sacerdote fazia ali. Aí no versículo 11 de Hebreus continua dizendo: mas Cristo, vindo como sumo sacerdote dos bens já presentes, por meio do tabernáculo maior e mais perfeito, não erguido por mãos humanas, isto é, não desta criação, e não por meio do sangue dos bodes e novilhos, mas por seu próprio sangue, entrou de uma vez por todas no lugar santíssimo e obteve eterna redenção. Gente, é importante a gente observar essa passagem, porque olha só a importância de Jesus aqui no livro de Hebreus, na representatividade do tabernáculo, né? Ele toma esse lugar. Então hoje, que nós vivemos, né, nessa nova aliança, inclusive a palavra de Deus no livro de Hebreus, ele fala aqui no versículo 15 a respeito de Jesus, né? Por isso ele é mediador de uma nova aliança, para que, tendo sofrido a morte para a redenção das transgressões cometidas sob a primeira aliança, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Ou seja, hoje nós não precisamos mais de alguém, de um sumo sacerdote assim, vamos dizer assim, para pedir perdão a Deus pelos nossos pecados. Tem um louvor, gente, muito conhecido, quem vai na igreja já ouviu falar pelo menos uma vez, já ouviu cantar, que é o Jesus em Tua Presença, né? Jesus em Tua Presença, reunimos-nos aqui. Aí tem uma parte que fala assim: e o véu que separava, já não separa mais. Ou seja, esse véu que separava é esse véu aqui que nós falamos aqui no livro de Êxodo, que faz a separação ali do lugar santo do lugar santíssimo. E quando Jesus veio, ele rompeu esse véu. Ele nos deu livre acesso. Ele se tornou o mediador da nova aliança. Ele que veio trazer a redenção ali para nós dos nossos pecados, né? Então, por que eu estou fazendo esse vídeo? Por que ele é importante até dentro do contexto quando a gente fala ali sobre a história do povo hebreu? Porque muitas vezes, gente, às vezes pode ter
lideranças. Quando eu falo lideranças, eu falo assim, não só pastor, mas líder de qualquer coisa, que a pessoa quer se colocar numa posição que só ela pode interceder a Deus por você. Só Deus vai ouvi-la e você não. Às vezes, por exemplo, se nós somos pessoas mais simples, se nós não somos letrados, né, vamos dizer assim, nós não temos uma formação, nós não somos ricos, sei lá, qualquer motivo aí que você imaginar. Então não existe mais ninguém que possa ser esse mediador entre você e Deus. Jesus é o caminho, Ele é o mediador da nova aliança. Então você pode entrar com confiança na presença de Deus, que quando você orar, quando você buscar, quando você quiser falar com Deus, você pode fazer isso, porque você tem livre acesso e Deus ouve a sua oração, Deus ouve o seu clamor, Deus ouve aquilo que você tem a dizer. Deus, Ele não vai assim tampar os seus ouvidos e pensar assim, você eu não vou ouvir não, porque você não é sumo sacerdote. Eu só vou ouvir quem é sacerdote, sumo sacerdote, cadê o seu pastor para orar por você? Só vou ver a oração dele e a sua não. Gente, isso não existe. Aqui foi rompido vamos dizer assim, foi rompida essa ligação, né, que antes havia, que precisaria de um sumo sacerdote para fazer expiação ali, o perdão pelos pecados uma vez por ano, para vir Jesus. E hoje nós podemos pedir perdão todos os dias e não só uma vez por ano. Nós podemos nos achegar a Jesus todos os dias. Nós temos esse livre acesso todos os dias, porque Ele, o Senhor Jesus, Ele é mediador. Ele é o mediador entre nós e Deus, né? Ele nos trouxe reconciliação e por causa de Jesus, que é o caminho, nós temos acesso à vida eterna, à plena redenção. E é isso que eu quero deixar claro para você e alegrar o seu coração e trazer para você essa reflexão de que sim, você pode, você onde você está, você que está me assistindo, você no seu lugar, pode falar com Deus nesse momento, que Ele pode te ouvir sim, Ele vai te ouvir sim, e você não precisa ligar, mandar WhatsApp, bater na porta de alguém que tem um cargo maior que o seu para que essa pessoa interceda por você, porque você mesmo pode clamar e Deus pode te ouvir através de Jesus. O Senhor Jesus, Ele se apresentou ali como sacrifício vivo, né? Então a própria Bíblia aqui está dizendo que através de Jesus não precisaria mais de trazer ali os novilhos, né? Os bodes assim para serem sacrificados, para ter o sangue derramado, porque agora através dele, ele era já o sacrifício vivo e através do sangue dele nós alcançamos hoje plena redenção. Tá bom? Que Deus abençoe você. Se você chegou até aqui e gostou desse vídeo, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilha com alguém. E lembre-se, leia a sua Bíblia, tá bom? Que Deus abençoe você e até amanhã no próximo vídeo. Tchau, tchau.